paz de Jesus para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta formação para músicos. Você que é músico, que frequenta a sua paróquia, você que tem um ministério de música, tem uma banda, você que é músico solo, né, sozinho, você com o seu instrumento, com a sua voz, mas que de alguma forma serve a Deus ou deseja servir a Deus, esse momento é para você, para ser um apoio, um auxílio, uma ajuda, talvez até um início de uma caminhada. Que Deus abençoe você, seja muito bem-vindo a este canal que quer trazer para você formação para ministros de música. A formação de hoje é sobre a humildade no serviço de Deus. A humildade é uma virtude fundamental para alcançarmos as demais virtudes. Sem humildade, não se pode agradar a Deus, pois Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Nossa formação vai nos ajudar a refletir sobre essa virtude, e o seu objetivo final é gerar um coração que busque o caminho da humildade, a fim de agradar a Deus que concede sua graça. Graça de Deus tão indispensável e essencial no serviço do reino dos céus e que Ele quer derramar sobre nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eclesiástico, capítulo 2, versículos de 1 a 6, que nós vamos pegar hoje. Você talvez já conheça esse texto, ou talvez não. Mas, conhecendo ou não, vamos refletir profundamente nesta passagem bíblica que, lá no início da minha caminhada, me ajudou muito a perceber o quanto eu precisava perseguir essa virtude e ainda continuo perseguindo, para poder agradar a Deus e receber dele as graças necessárias. Eclesiástico, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Filho, se te apresentas para servir o Senhor, permanece na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Mantém o teu coração firme e sê constante. Inclina teu ouvido e acolhe as palavras inteligentes, e não te afobes no tempo da contrariedade. Suporta as demoras de Deus. Agarra-te a Ele e não o largues, para que sejas sábio em teus caminhos. Tudo o que te acontecer, aceita-o, e sê constante na dor. Na tua humilhação, tem paciência, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os que são agradáveis a Deus. Crê em Deus e Ele cuidará de ti. Espera nele e dirigirá os teus caminhos. Conserva seu temor e nele permanece até a velhice. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja quantos conselhos maravilhosos a palavra de Deus nos traz. Primeiro deles, permanece na justiça e no temor. Nós que queremos, que nos apresentamos para servir a Deus, e aqui, claro, qualquer serviço, não necessariamente o da música, mas é o nosso caso, servirmos a Deus através
da música, nós temos que permanecer na justiça e no temor. Que temor? Temor de Deus. Ou seja, sermos justos. E essa justiça é um sinônimo de santidade. Sermos justos, tidos como justos, vistos como justos, agir como justos. Permanecer na justiça. Essa justiça de Deus, onde nós fazemos o que é de Deus, a vontade de Deus. Procuramos servi-lo na justiça e no temor. Por quê? Porque Deus é todo-poderoso, soberano, e nós devemos temer a Deus. Não porque Ele quer fazer algo mal, ruim para nós, não. Mas porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o dono de tudo. Então eu preciso temê-lo, porque isso é sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então esse é o primeiro, são os primeiros conselhos que a palavra de Deus nos traz. Está no versículo 1. Filho, se te apresentas para servir ao Senhor, permanece na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Prepara a tua alma para a provação. Você será provado. Será provado por quê? Porque se colocou no serviço do Senhor. Há provações para quem está fora? Sim. Mas não porque o objetivo é que ela vença a aprovação para servir melhor. Não, ela não serve a Deus. A aprovação vem para que ela acorde para a realidade da conversão, da mudança de vida, para se voltar para Deus. Existem tribulações e provações. E muitas tribulações vão se mostrar, vão se provar, provações diante da nossa reação e de como nós sairemos deste período, deste processo. A palavra de Deus está nos dizendo, olha, você quer servir a Deus? Permanece na justiça e no temor e se prepara, porque você será provado. E aí ele continua, mantenha o teu coração firme e ser constante. Firmeza naquilo que já nos propusemos e constância na mesma realidade. Firmeza e constância, para que a gente não seja abalado por qualquer coisa, por qualquer vento, por qualquer tempestade. A firmeza, ela é necessária. Firmeza de propósito. Por exemplo, você tem um propósito, um chamado, um acordo de ensaiar. Só que naquele dia você está cansado. E aí, porque você está cansado, você não quer ensaiar. Você quer dormir, você quer relaxar, quer assistir alguma coisa boa para você. Então, o que você faz? Você desmarca, você não vai, talvez você não dê nem satisfação, ou simplesmente você dá uma desculpa que você tinha outro compromisso. Mantenha o teu coração firme e ser constante. Aquilo que você se propôs a viver para Deus, dê um exemplo do ensaio, pode ser qualquer coisa, gente. Uma novena, né? Oração que você queira, se propôs a fazer, viver, né? Devoção dos sábados, né? De Nossa Senhora de Fátima. Enfim, pode ser qualquer coisa. Permanece firme e ser constante. Ser constante. Inclina o teu ouvido e acolhe as palavras inteligentes e não te afobes no tempo da contrariedade, porque ela vai existir. Você vai ser contrariado, ou seja, tem coisas que você não vai querer, não vai gostar, vai ser contra a sua vontade, mas neste tempo da contrariedade não te afobes, não seja afobado,
afobada. Por quê? Porque nesta afobação as suas chances de erro aumentam muito, muito. E a afobação, ela nos trai. Porque na contrariedade eu tenho que permanecer firme, constante, na justiça, no temor e inclinar o meu ouvido para as palavras inteligentes. Versículo 3, suporta as demoras de Deus. Agarra-te a Ele e não o largues, para que seja sábio em teus caminhos. A sabedoria vem da constância. Constância na verdade, no que é reto, na palavra de Deus, suportando aquilo que é de Deus. Suporta as demoras de Deus. Demoras de uma expectativa que você tem de que algo vai melhorar, de uma oração que você fez, ou das realidades que você quer que sejam ajustadas, desejam que sejam ajustadas na sua vida, no seu ministério. Talvez você está esperando que abra uma oportunidade para você lá na sua paróquia, para você cantar a sua música, ou para que você cante, naquela determinada missa, ou para que o seu ministério seja chamado para algum evento em específico que vocês gostariam de estar presentes, de tocar, e aquilo parece que nunca chega para todo mundo, não chega para você. Suporta as demoras de Deus. Suporta. Nessa demora, Deus vai falar com você. Nessa demora, Deus vai te ensinar. Claro, se você inclinar o ouvido para isso. Veja como a palavra de Deus, ela vai nos preparando e nos colocando no nosso lugar de humildade. Tem mais. Ainda continua. Pois tudo o que te acontecer, aceita-o e ser constante na dor. Na tua humilhação tem paciência, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os que são agradáveis a Deus. Eu quero agradar a Deus, eu canto para agradar a Deus, eu toco para agradar a Deus, eu faço as coisas, eu sirvo a Deus, eu quero agradar a Deus, mas para isso eu preciso suportar ser humilhado, ser contrariado, as coisas demorarem. Não estou dizendo que sempre vai ser assim. Estou dizendo que vocês têm que estar preparados para isso. Prepara a tua alma para a aprovação. Tem que se preparar, porque quando acontecer, você não estranhe. Você não acha aquilo absurdo. Nossa, é um absurdo isso. Não pode isso. Mas como que não pode? Você se colocou no serviço de Deus, como que não pode acontecer uma contrariedade? Como que não pode haver uma humilhação? Como? Você se colocou ao serviço de Deus. E se a humilhação está acontecendo na sua vida é porque Ele permite. E se Ele permite é porque Ele está lhe provando. Se você é ouro ou prata. Ele está lhe purificando, porque é no cadinho da humilhação que são vistos, são provados os homens que agradam a Deus. Então Deus fica feliz por eu ser humilhado? Não é literalmente isso. Ele fica feliz por você reagir da forma adequada, apesar da humilhação. Isso agrada a Deus. Os homens que o temem não vão blasfemar. Os homens e mulheres, claro, não falo homens, gente. Homens e mulheres, tá? Os homens que o temem não vão ficar de dodói, porque ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém me quer, estou sendo injustiçado. Pode até estar sendo mesmo, mas eles não vão ficar ali fazendo conta. Eles vão resignar-se para adequar-se ao temor do Senhor. Vão abaixar a cabeça diante da vontade de Deus e dizer: se Deus está deixando, eu também quero, eu também acolho. E continuarão o seu trabalho, continuarão o seu serviço, continuarão dando a Deus o que é de Deus.
E aqui a palavra de Deus fala mais. Crê em Deus e Ele cuidará de ti. Você não vai estar abandonado na humilhação, sozinho, esmagado, ferido. Espera nele e dirigirá os teus caminhos. Conserva o seu temor e nele permanece até a velhice. Ou seja, é um trabalho para a vida toda. Viver reconhecendo a humildade que eu devo ter diante de Deus. Mas para falar um pouco mais sobre essa realidade, nós vamos a um outro texto bíblico. Desta vez, no Novo Testamento, no Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo de 1 a 42. Aqui nós vamos colocar uma realidade básica a respeito de nosso Senhor, que nós temos vendo aqui. No princípio era a palavra estava junto de Deus, a palavra era Deus. Ela existia no princípio, junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela. E sem ela, nada foi feito de tudo que existe. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Veio um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos pudessem crer por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Esse é João Batista. Esta era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todos. Ela estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a reconheceu. Ela veio para o que era seu, mas os seus não o acolheram. Veja quanta humilhação que Jesus viveu. Está falando de Jesus. A quantos, porém, a acolheram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. São os que creem no seu nome, os fiéis, os que passaram como ele pelo cadinho da humilhação. Estes foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória que recebe do seu Filho, do seu Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e proclama: foi dele que eu disse, quem vem depois de mim passou à minha frente, porque antes de mim ele existia. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único, que é Deus e está na intimidade do Pai, foi quem nos deu a conhecer. Veja, a diferença entre Jesus, que se fez luz do mundo, que é a luz do mundo, mas veio e se rebaixou. Tem outro texto no Novo Testamento que fala dessa diminuição de Jesus de tamanho para poder estar no meio de nós. Lá na carta aos Efésios, também aos Filipenses, 2 textos. Colossenses também traz. Mas aqui vamos ver no testemunho de João. João, ele veio para dar testemunho da luz. E ele também foi rejeitado. Veja aqui no versículo 19, João 1, 19. Este é o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o perguntar: quem és tu? Ele confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram: quem és então? Tu és Elias? Respondeu: não sou. Tu és profeta? Não. Respondeu ele. Perguntaram-lhe: quem és? Afinal, precisamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele declarou: eu sou a voz de quem grita no deserto, endireitai o caminho para o Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Veja,
João, ele faz questão de dizer quem ele não é. Por quê? Porque ele sabe quem ele é. Mas primeiro ele sabe quem ele não é. E por que eu trouxe esse texto? Qual é a relação dele com o Eclesiástico? O Eclesiástico fala que nós devemos estar prontos para aprovação e humilhação. Aqui nós estamos diante de um profeta, de o profeta, porque Jesus o trata assim, o maior dentre os nascidos de mulher. Ele é o único que apontou o Messias. E, no entanto, diz de si mesmo o quê? Eu não sou Elias, eu não sou Cristo, eu não sou Elias, eu não sou profeta. Quem é você então? Eu sou só a voz que prepara o caminho para o Senhor. Eu sou aquilo que a minha missão me pede, me obriga a ser. Não sou o que eu imagino ser, o que eu desejo ser, o que eu me espelho em ser. Eu sou aquilo que a minha missão me pede para ser. E como que ele chegou a isso? Porque ele era um homem de vida austera, orante. Em outro trecho ele vai dizer: aquele que me mandou batizar disse que quando eu visse o Espírito descer como pomba, esse era aquele que batiza no Espírito Santo e no fogo. Há ainda mais um trecho que eu quero ler com você. Está no capítulo 3, também do Evangelho de São João. E aqui no versículo 22 e seguintes. Olha que interessante. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficava lá com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. As pessoas iam lá para serem batizadas. João ainda não tinha sido lançado à prisão. Surgiu então, da parte dos seus discípulos, dos discípulos de João, uma discussão com um judeu a respeito da purificação. Eles foram falar com João. Mestre, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, estou falando de Jesus, né? E de quem tu deste testemunho, está batizando, e todos vão a ele. João respondeu: ninguém pode receber alguma coisa se não for dada do céu. Se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado à sua frente. Quem recebe a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e o escuta, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela ficou completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Nós somos chamados a esta missão como João Batista. É Cristo que tem que crescer. Eu tenho que diminuir. É Cristo que tem que crescer e eu que tenho que diminuir. Se eu peço, se você pede seguidores para a sua rede social, tem que ser para Cristo crescer, não para o seu canal crescer. Se for, é claro, vai ser o seu canal que vai crescer, vai ser a sua rede social que vai crescer, mas na sua rede social, no seu canal, você faz quem crescer? Cristo ou você? Cristo ou seu ministério? Sua banda? Seu apostolado? Quem é que cresce? Claro que muita gente não sabe fazer essa distinção e vai ver você crescendo. Mas a tua intenção precisa ser de que Cristo cresça em tudo o que você faz. Permanece na justiça e no temor. Justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É fazer com que ele cresça. E eu tenho que diminuir. Eu não preciso aparecer, eu não sou importante. Importante é Cristo, que ele que faz a obra de salvação. Eu tenho que anunciá-lo com a voz, com a postura, com a amizade, com o perdão. Porque tudo isso anuncia. Quando nós estamos com os outros e evangelizamos uns aos outros no nosso contágio cristão,
Sendo um verdadeiro cristão, eu contagio os outros com a minha postura, com aquilo que eu sou, que eu faço. É isso que nós devemos viver. Somos chamados a viver a missão de João Batista também. Para terminar esse momento de formação a respeito da humildade no serviço de Deus, eu quero trazer mais um texto que está no livro Imitação de Cristo, no livro 1, número 21. O livro da Imitação de Cristo é dividido em 4 livros, se não me engano. São 4 livros. E cada um desses livros tem números, que são temas específicos. Então, eu estou no livro 1, no número 21, para quem tem esse livro ou quem quiser adquirir também. Lembrando que teriam muitas outras passagens bíblicas, textos que poderiam ter sido usados aqui para falar de humildade. Mas a inspiração de Deus foi para esses. E eu quero trazer aqui agora, para fechar esse momento, Imitação de Cristo, livro 1, número 21. A humilde contrição do coração. Se queres fazer algum progresso, permanece no temor de Deus, sem muita independência. Submete todos os seus sentidos à disciplina e não te entregues a alegrias despropositadas. Entrega-te à humilde contrição do coração e encontrarás o fervor espiritual. A humilde contrição traz numerosos benefícios que a tibieza logo põe em risco. É impressionante que às vezes possamos encontrar a alegria perfeita nesta vida, quando consideramos e medimos a que exílio estamos reduzidos e que perigos corremos. Nossa frivolidade e nossa negligência em nos corrigir nos impedem de sentir os sofrimentos espirituais. Às vezes, rimos desbragadamente, quando na realidade deveríamos chorar. Não há liberdade verdadeira nem sã alegria sem o temor de Deus aliado a uma consciência pura. Feliz daquele que pode repelir a distração que o paralisa e recolhe-se, reunificado na humilde e santa contrição. Feliz aquele que rejeita tudo que pode macular ou fazer pesar a própria consciência. Combate com coragem. O hábito é vencido pelo hábito. Se souberes deixar as pessoas, elas te deixarão fazer o que deves. Não cobices o bem de outra pessoa e não te metas nos negócios dos grandes. Considera os olhos fixos em ti e que tuas observações sejam dirigidas a ti pessoalmente, mais do que a teus amigos. Se não consegues o favor das pessoas, não fiques triste. O que é grave para ti é não ter uma conduta boa e reservada, como conviria a um servo de Deus e a um religioso ardoroso. Com frequência, é mais útil e mais seguro não ter muitas consolações nesta vida, sobretudo no plano da natureza. Mas, se não temos as de Deus, ou só as sentimos raramente, é culpa nossa, porque não buscamos a humilde contrição do coração e não afastamos as vãs consolações exteriores. Saibas que és indigno da consolação divina. Mereces antes muitas provações. Para alguém firme na humilde contrição, o mundo inteiro se torna um fardo amargo. Aquele que está no bom caminho encontra sempre muitos motivos para sofrer e chorar. Quer examine a si mesmo, quer examine seu próximo, sabe que ninguém aqui na terra vive ao abrigo das provações.
E quanto mais severamente se examina, mais se desola. Nossos pecados e o mal em nós dão-nos matéria para um justo sofrimento e para a humilde contrição do coração. Eles nos aprisionam de tal forma que nos deixam pouco tempo para a contemplação celeste. Se pensássemos com mais frequência na morte do que na duração da vida, não há dúvida de que porias mais empenho em corrigir-te. Se levasses a sério as penas futuras do inferno ou do purgatório, creio que preferirias suportar o trabalho e sofrimento sem temer rigor algum. Mas visto que isto não atinge o nosso coração e permanecemos sensíveis às lisonjas, continuamos frios e preguiçosos. É a indigência espiritual que frequentemente incita nosso pobre corpo a queixar-se por tão pouco. Pede, pois, ao Senhor com humildade que te dê o espírito de humilde contrição. Dize com o profeta: alimenta-me, Senhor, com o pão das lágrimas e dá-me de beber lágrimas sem medida. Assim nós encerramos esses trechos e, como eu disse no início, o objetivo dessa formação é gerar um coração que busque o caminho da humildade, a fim de agradar a Deus. Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Tem algumas tarefinhas agora para você, diante de tudo isso que você acabou de ouvir. Estão escritas na folha, mas eu vou falar aqui para você também. E você faz esse trabalho no seu caderno, num diário, numa agenda que você tenha, para guardar isso de forma concreta, essa formação que você teve. Escolha pelo menos um versículo dentre os textos lidos que lhe trouxe uma direção concreta de Deus para adquirir a virtude da humildade. No mínimo um, pode ser mais, mas pode ser pelo menos um versículo desses 3 textos lidos. Eclesiástico 2, de 1 a 6, João 1, de 1 a 42 e João 3, de 22 a 30. A partir desse versículo, escreva no seu caderno quantas linhas for preciso o que Deus falou ao seu coração. Tarefa número 2. Faça um propósito alcançável. Não é inalcançável, é alcançável e realista para responder à orientação de Deus para você adquirir a virtude da humildade. Deus te deu uma orientação, falou ao seu coração o que você pode fazer em resposta. Faça um propósito que você consiga alcançar. Terceira, reze em resposta a tudo isso. Seja agradecendo, seja pedindo perdão ou forças a Deus. Reze com a sinceridade do seu coração. Espero que tenha sido muito bom para você. Espero que isso tenha provocado mudanças, uma agitação até positiva no seu coração, para que, respondendo a Deus com humildade, nós possamos ser agradáveis a Ele. Que Deus abençoe você. Até a próxima formação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.